Prezados irmãos e irmãs, querendo Deus, no próximo domingo 22 de agosto, no culto dominical, celebraremos o 99º aniversário da nossa Igreja. Embora o dia do aniversário seja mais precisamente a 20 de agosto. Damos graças ao Senhor pela forma como Ele tem abençoado e dirigido esta sua igreja local ao longo de todos estes anos. É com muita gratidão a Deus que iniciamos o ano centenário, o qual será também, se o Senhor assim o quiser, um ano de mudança pastoral. Assim, iremos hoje meditar num texto bíblico que, embora destinado a uma outra igreja, pensamos ser uma boa advertência e exortação também para a nossa igreja neste seu aniversário. Abramos então as Sagradas Escrituras no livro do Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler uma das cartas dirigidas às 7 igrejas da Ásia, neste caso concreto à igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 22. Portanto, livro do Apocalipse, capítulo 3, vamos ler a carta dirigida à igreja de Laodiceia, ou seja, a carta que encontramos nos versículos 14 a 22 do capítulo 3 do Apocalipse. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e eu comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Pedimos depois, ó Pai, que nos dês ouvidos para ouvirmos a Tua voz, que nos esclareças e nos ilumines com o Teu Espírito, para que possamos compreender a Tua Palavra. Damos-te graças
por todas as bênçãos que abundantemente tens derramado sobre o teu povo neste lugar, nesta igreja local, ao longo destes cerca de 100 anos. Damos-te graças porque podemos experimentar ao longo de todo este período de tempo a tua graça, o teu poder no seio desta igreja. Damos-te graças por todos aqueles que ao longo destes anos tens usado aqui e usaste e continuas a usar como instrumentos teus para a tua glória, a edificação da tua igreja e salvação de almas. Que nunca nos esqueçamos que somos apenas instrumentos teus e que a obra é tua, o poder é teu e, portanto, a ti pertence a honra, o louvor e a glória. Damos-te graças porque tu és fiel, mesmo no meio das nossas infidelidades, tu permaneces fiel, não podes negar-te a ti mesmo. Por isso, damos graças por todas as bênçãos que tens derramado sobre o teu povo neste lugar. Pedimos que continues a orientar e dirigir todas as coisas, nomeadamente este processo de sucessão pastoral, que tu continues a orientar e dirigir como te aprover segundo o que for melhor para a tua igreja local, para o teu povo. Damos-te graças, pois, por tudo aquilo que tens feito, que estás fazendo e irás fazer. Continua, pois, connosco e neste momento fala-nos através da tua palavra, exorta-nos, repreende-nos através da tua palavra. Só tu sabes as necessidades de cada um daqueles que estás escutando a tua palavra. Fala, pois, mais uma vez te pedimos dar os ouvidos para ouvirmos a tua voz, corações abertos e receptivos à tua palavra, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. João, o apóstolo João, já idoso, foi desterrado para a ilha de Patmos, como ele próprio diz, por causa do seu testemunho, da sua fidelidade a Cristo, foi desterrado para a ilha de Patmos, onde depois veio a morrer já com uma certa longevidade. Mas mesmo nesta ilha de Patmos, o Senhor se revela a João e ao próprio Senhor Jesus, que lhe vai dar a missão de escrever da sua parte, da parte do próprio Jesus, às 7 igrejas que estão na Ásia. Às 7 igrejas da Ásia. A cada uma carta em particular. Depois, todas as visões que o Senhor Jesus vai dar a João nesta ilha de Patmos, que revelam também o futuro da igreja e a vinda do Senhor, o final dos tempos. Mas vamos, portanto, agora meditar numa destas 7 cartas, portanto, uma carta escrita à igreja de Laodiceia. É certo que, se lermos estas 7 cartas, vamos ver, e devemos ler, estas 7 cartas são muito importantes, cada igreja tem os seus problemas próprios. E sempre foi assim ao longo dos séculos. Aliás, já podemos ver isso nas cartas, nomeadamente do apóstolo Paulo, às diversas igrejas. Vemos que há problemas concretos em Roma, que não existem em Corinto, por exemplo. E há problemas concretos em Corinto, que não existem em outras igrejas. Cada igreja, a igreja de Filipos, a igreja de Corinto, a igreja de Roma, a igreja de Colossos, as igrejas da Galácia, as igrejas de Éfeso, e obviamente aqui a igreja de Éfeso que também está incluída nestas 7 igrejas da Ásia. O facto concreto é que cada igreja tem os seus problemas próprios. E, portanto, é bom que tenhamos consciência dessa realidade. No entanto, há certos problemas que são comuns a todas as igrejas. E, embora, por vezes, na prática, a realidade seja diferente, no fundo, a questão é sempre a mesma. E por isso, estas exortações dadas à igreja de Laodiceia e outras às restantes igrejas da Ásia podem ser aplicadas também hoje a cada uma das nossas igrejas, de uma forma ou de outra, cada um, portanto, aplicará à igreja local, segundo os problemas que surgem ou que estão latentes nessa mesma igreja. Portanto, vamos ver hoje, e
vamos procurar aplicar, visto que estamos a iniciar o ano centenário, portanto, o ano em que celebramos os 100 anos da nossa igreja local, vamos meditar em algumas advertências e em algumas exortações dadas por Jesus Cristo e transmitidas por João, escritas por João, nesta sua carta à igreja de Laodiceia. As cartas são dirigidas ao anjo da igreja. Quase todos os comentadores das Escrituras concordam que o anjo da igreja é o líder espiritual, é o pastor da igreja. Portanto, a igreja, as cartas escritas por João, e poderemos dizer ditadas por Jesus Cristo, na ilha de Patmos, estas cartas são dirigidas ao líder espiritual da igreja, ao pastor da igreja, que é o responsável, portanto, pela área espiritual da igreja. E, portanto, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, portanto, ao líder, ao pastor da igreja que está em Laodiceia, escreve. É o Senhor Jesus que vai ditar, podemos dizer, ditar a João, que será, que neste caso é o escriba, neste caso é aquele que vai escrever a carta. É Jesus que dita, portanto, a carta é de Jesus, não é de João. A carta é escrita por João, mas é Jesus o autor da carta. O destinatário, portanto, é o pastor da igreja e, portanto, de Laodiceia, portanto, a igreja, como representante da igreja, portanto, a carta é destinada à igreja de Laodiceia. E Jesus apresenta-se, o autor da carta, apresenta-se à igreja de Laodiceia, para que fique claro que não é João o autor da carta, não é propriamente João o autor destas advertências e exortações, é o próprio Senhor Jesus. E ele revela características pessoais muito importantes. Primeiramente, isto diz o Amém. Jesus é o Amém de Deus Pai. Não há uma única promessa de Deus que seja concretizada fora de Jesus. É em Jesus que se cumprem todas as promessas de Deus. Portanto, Ele é o Amém, o assim seja, aquele que confirma, que cumpre todas as promessas de Deus. Isto é importante. É só em Jesus Cristo que podemos usufruir de todas as promessas que Deus dá ao seu povo. Portanto, se queremos usufruir dessas promessas, temos de estar em Cristo e Cristo estar em nós. É nele, em Cristo, que se cumprem todas as promessas de Deus. E, portanto, ao estarmos em Cristo e, portanto, em nós também se cumprem essas promessas porque estamos em Cristo, ou estamos fora de Cristo e não há nenhuma promessa de Deus que se cumpra em nós. Nem podemos esperar o cumprimento de nenhuma promessa de Deus se não estamos em Cristo. Ele é o Amém de todas as promessas de Deus. E é também a testemunha fiel e verdadeira. Todos nós somos testemunhas de Jesus Cristo. Já o povo de Israel era testemunha de Deus, era testemunha do Senhor Jeová, mas era verdadeira testemunha do Senhor Jeová. Para isso tinha que ser fiel à palavra do Senhor. E nós hoje somos testemunhas de Jesus Cristo. E é importante, só quando somos testemunhas de Jesus Cristo e fiéis testemunhas de Jesus Cristo é que somos testemunhas do Senhor Jeová. Qualquer que se intitule testemunha do Senhor Jeová e que não seja testemunha fiel de Jesus Cristo é uma falsa testemunha de Jeová. E há muitas, como nós sabemos, falsas testemunhas do Senhor Jeová. Mas há testemunhas fiéis do Senhor. São as testemunhas de Jesus Cristo. Mas a testemunha por excelência de Deus é o próprio Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para nos revelar o Pai. Ele veio ao mundo para nos revelar a sabedoria do próprio Deus. Ele mesmo é a sabedoria de Deus encarnada. A sabedoria de Deus que se fez carne. Como o próprio João revela no seu Evangelho, ele é o Verbo, o Logos eterno, a palavra eterna de Deus que se fez homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós.
e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. São palavras do próprio João, no primeiro capítulo do seu Evangelho. Portanto, o próprio João sabe, foi-lhe revelado, que Cristo é o Verbo, a sabedoria de Deus, que se fez homem. Portanto, ele é, como homem, a testemunha fiel e verdadeira. Não há testemunha mais fiel e mais verdadeira testemunha de Deus senão Jesus Cristo. Só Jesus Cristo é a fiel testemunha e a verdadeira testemunha de Deus. Ele estava no seio do Pai, ele veio até nós, se fez homem, para revelar a plenitude de Deus como homem. Portanto, nele habita a plenitude da divindade. E tudo aquilo que nós podemos conhecer de Deus e saber de Deus, só podemos conhecer e saber através da revelação de Jesus Cristo. E por isso, ele é a testemunha fiel e verdadeira. Queremos conhecer a Deus? Queremos conhecer a Deus? Então, conheçamos a Jesus Cristo. Então, procuremos conhecer a revelação que Jesus Cristo faz de Deus, do próprio Pai. Porque ele é fiel e verdadeiro. É a testemunha fiel e verdadeira. E depois, portanto, reparem, Jesus apresenta-se à igreja de Laodiceia como aquele que em si mesmo cumpre todas as promessas de Deus. E não há uma única promessa de Deus que não se cumpra em Jesus. Ele é o amém de todas as promessas de Deus. E depois é a testemunha fiel e verdadeira. Podemos confiar inteiramente no testemunho de Jesus. O testemunho que Jesus dá acerca do Pai, acerca de Deus, é um testemunho fiel e verdadeiro. Portanto, uma vez mais, repito, só podemos conhecer a Deus, só podemos conhecer verdadeiramente a Deus através da revelação feita por Jesus Cristo. E que encontramos nas páginas, agora nas páginas da Sagrada Escritura. E ela é também o princípio da criação de Deus. Portanto, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Depois, todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Estamos a citar novamente o primeiro capítulo do Evangelho de João. Deste mesmo João, a quem Jesus dita esta sua carta à igreja de Laodiceia. Portanto, Jesus apresenta-se como sendo o homem, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Tudo foi criado por Ele e para Ele. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ficamos a saber que neste princípio é o próprio Cristo. É o próprio Verbo, a própria palavra. Portanto, é a palavra de Deus que, ao ecoar vai suscitar a existência de tudo quanto passa a existir. Notemos, no princípio, há apenas Deus. E do seio de Deus sai o Verbo, sai a palavra, sai o Logos eterno. Haja luz e houve luz. A partir deste momento, chamado o princípio da criação de Deus, então, é o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, a palavra eterna, que vai suscitar a existência de tudo quanto existe. Portanto, tudo quanto existe deve a sua existência ao poder da palavra, à ação da palavra, que depois se tornou homem, na pessoa de Jesus. Portanto, Jesus é o Cristo, o princípio da criação de Deus. E depois de Jesus se apresentar à igreja de Laodiceia, então transmite, através de João, uma mensagem para esta igreja. Agora sim vamos ver uma mensagem particular para esta igreja. Voltamos a repetir, as igrejas locais têm problemas diversos. Têm problemas comuns, é certo, mas têm também problemas diferentes. Cada igreja tem um problema, ou problemas diferentes, particulares, próprios dessa igreja. Embora depois haja uma série de situações que são comuns. E então, qual era o problema concreto da igreja de Laodiceia?
E é para este problema concreto da Igreja de Laodiceia que nós devemos atentar e tomar como uma exortação e uma advertência para a primeira Igreja Batista de Lisboa. Neste ano centenário que se vai iniciar. Eu sei as tuas obras, é o Senhor Jesus que fala através da carta escrita por João. Eu sei as tuas obras. Portanto, o Senhor conhece todas as coisas. Aliás, quando o Senhor Jesus esteve neste mundo, ao longo do seu ministério terreno, o Senhor Jesus revelou por várias vezes que conhecia todas as coisas. Conhecia até os pensamentos íntimos e profundos dos homens. Conhecia o que estava no coração dos homens. Não só os pensamentos, mas também os sentimentos que estavam no coração dos homens. Não era necessário os homens falarem para que ele conhecesse aquilo que estava no coração e na mente dos homens. E o Senhor Jesus diz: eu sei as tuas obras. É importante que, como igreja, cada um de nós, membros da igreja, e a igreja como um todo, tenhamos consciência de que Deus vê e conhece todas as coisas. Nada está oculto aos olhos de Deus. Nada está oculto aos olhos daquele com quem temos de fazer contas. Um dia teremos de fazer contas. Somos mordomos dos dons e capacidades que Deus nos deu para o servir. E um dia teremos que prestar contas. Teremos que prestar contas da nossa mordomia. E portanto não esqueçamos, Ele vê todas as coisas, conhece as nossas obras. Como é que estamos a usar os dons e as capacidades que Deus nos deu para o servir? Como é que estamos a servi-lo com esses dons e capacidades? O que é que estamos a fazer para a glória de Deus? Seja onde quer que estejamos, nomeadamente a nossa igreja local. Eu sei as tuas obras. O grande problema da igreja de Laodiceia era a falta de zelo, a mornidão espiritual. Irmãos, este é um caso muito grave, um caso de apatia espiritual. É um caso gravíssimo. Reparem, eu sei as tuas obras, que não és frio nem quente. Tomara, o próprio Senhor diz, tomara que foras frio ou quente. Mais valia que fosses frio ou quente. Talvez fiquemos admirados por Jesus dizer que mais valia ser frio ou quente. É que aqueles que são frios em termos espirituais, quando Deus transforma a sua vida, quando Deus os converte a si, eles tornam-se quentes. Assim como eram zelosos e fervorosos no mal. Lembremos, por exemplo, Saulo de Tarso. Aqui temos um exemplo paradigmático. Saulo de Tarso era um homem zeloso que perseguia a igreja com zelo, pensando que estava a servir a Deus. Mas no momento em que teve um encontro com Cristo, e Cristo transformou radicalmente a sua mente e o seu coração, ele continuou a ser zeloso, mas agora no serviço do Senhor, agora no ministério do próprio Cristo, ou seja, servindo a Cristo, servindo as igrejas que ele antes perseguia e procurava destruir. Portanto, aqueles que são frios, quando são convertidos, tornam-se quentes. Mas aqueles que são mornos, são sempre mornos. São apáticos, não têm zelo. Tanto faz que vá para a direita como para a esquerda. Não lhes interessa. Não têm zelo pelas coisas de Deus. Não têm convicções. São pessoas sem convicções, sem zelo, sem temor a Deus. Vivem na igreja, até podem servir na igreja, mas de uma forma apática, na mornidão espiritual. E isto é abominável aos olhos de Deus. Por isso o Senhor Jesus diz: vomitar-te-ei da minha boca, assim porque és morno, apático, sem zelo, tanto faz que vá a igreja para um lado ou para o outro lado.
porque és apático, porque és morno, vomitar-te-ei a minha boca. E nós perguntamos, qual é a razão profunda? Qual é a razão profunda desta apatia, desta mornidão espiritual? Por que razão é que as pessoas são apáticas? Não têm zelo pelas coisas de Deus? Indiferentes? Até dizem que são cristãos, até confessam a sua fé, mas continuam indiferentes. No fundo, são indiferentes. Não sabemos o que os motiva a confessar a fé. Enfim, quando de facto são indiferentes. Mas qual é a razão de estarem na igreja e serem indiferentes, apáticos em termos espirituais? Como dizes, e o Senhor Jesus revela qual é a raiz profunda da mornidão, qual é a raiz profunda da falta de zelo e da apatia. Rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Vejam, são crentes que pensam que já sabem tudo, que já conhecem tudo, que não há mais nada para aprender. Vêm à igreja num ritual apenas para agradar aos homens, para agradar a determinadas pessoas, ou mesmo a uma determinada pessoa. Mas não têm zelo, não têm o desejo de estar em comunhão com Deus, não têm o desejo de aprender, não vêm à igreja para ouvir a palavra de Deus e aprender o que Deus lhes ensina continuamente através da sua palavra. Deus está-nos a ensinar continuamente através da sua palavra. Nunca esqueçamos disso. O povo diz aprender até morrer. E esta é uma verdade em todas as áreas da vida humana, mas de uma forma muito particular na área espiritual. Sempre que lemos as Escrituras, sempre que ouvimos ler as Escrituras, sempre que as Escrituras nos são ensinadas com fidelidade, nós aprendemos sempre algo novo. Deus nos ensina sempre algo novo. É claro que Ele nos faz lembrar muita coisa que já sabemos, mas é importante que sejamos recordados de tudo aquilo que já sabemos, para que não nos esqueçamos. Temos muita tendência para esquecer e não devemos esquecer as grandes verdades que Deus nos ensina. Por isso, há verdades que Deus nos ensina através da sua palavra que nós já as conhecemos, mas é importante que continuemos a ouvir essas verdades, a meditar nessas verdades, para que jamais nos esqueçamos delas e nos desviemos delas. Mas também há sempre alguma coisa nova. Como o Senhor Jesus diz na sua parábola, é um tesouro em que encontramos sempre coisas novas e velhas. É um tesouro, a palavra de Deus, um tesouro na qual encontramos sempre coisas novas e velhas. Coisas que já sabemos, mas que convém recordar para que não nos esqueçamos, mas sempre coisas novas. Quantas vezes lemos textos que já conhecemos quase de cor, mas Deus nos diz algo de novo na leitura desse texto, na audição desse texto, na meditação desse texto. Deus nos diz algo novo. Mas os mornos, os apáticos, vêm à casa de oração, mas não estão atentos à palavra de Deus. Podem estar em termos físicos na casa de oração, mas não estão na casa de oração em termos espirituais. A sua mente e o seu coração está muito longe da casa de oração. Está muito longe do que está a escutar. E, portanto, eles não ouvem a palavra de Deus. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não ouvem a palavra de Deus. Porquê? Porque não precisam de ouvir a palavra de Deus. Eles já conhecem tudo. Já sabem tudo. Não têm falta de coisa alguma. E por isso são apáticos, são mornos. Como dizes, rico sou. Este é um problema, por exemplo, que existia em Corinto também, na igreja de Corinto. Paulo também, adverte da igreja, porque também pensavam que já eram ricos, já nem precisavam dos apóstolos. Seria bom que não precisassem dos apóstolos, mas, enfim, era uma falsa
espiritualidade. Rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes, reparem, e não sabes que és um desgraçado. És um desgraçado. Tu dizes que és rico. Uma pessoa sem zelo, apática. Pensa que sabe tudo. Pensa que sabe tudo. Tu és um desgraçado. Miserável. Isso é o pior que pode acontecer a uma pessoa em termos espirituais. É pensar que já está rica, que já não precisa de mais nada. Quando o Senhor nos enriquece continuamente, através da sua palavra e pelo seu Espírito, nós estamos continuamente a ser enriquecidos por Deus. Através da sua palavra, através do seu Espírito, Deus opera em nós, nos santifica, nos aperfeiçoa, transforma as nossas vidas. E isto é uma ação contínua de Deus. O processo de santificação é um processo contínuo de Deus na nossa vida. E este processo de santificação implica um enriquecimento contínuo em termos espirituais, que nos leva a um maior zelo, a um maior fervor. E, portanto, mais quentes, cada vez mais quentes, mais quentes. Se continuamos mornos, então estamos muito longe desta ação de Deus na nossa vida e continuamos miseráveis. E reparem, tu dizes que és rico. Sabes porquê que tu dizes que és rico? Porque és um pobre. Porque és um pobre. Aqueles que verdadeiramente têm conhecimento e sabedoria reconhecem a sua pobreza espiritual, a necessidade de aprender cada vez mais aos pés do Mestre, a necessidade que o Senhor os ensine continuamente. Para isso é necessário estarmos sempre aos pés do Mestre, como Maria, por exemplo, enquanto Marta estava atarefada com muitas atividades. Maria estava aos pés do Mestre e Jesus testemunha, a testemunha fiel e verdadeira de Deus, testemunha que Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. É que o serviço de Deus, portanto, a atividade desenvolvida por Marta era necessária. Essa atividade era necessária. Marta não estava a agir de uma forma vã, inútil. Só que a verdadeira ação tem que ser a verdadeira ação no serviço de Deus, no serviço de Cristo, tem que ser motivada pela palavra de Deus. Portanto, primeiro ouvir a palavra de Deus, primeiro ouvir os ensinos de Cristo e depois agir, ou seja, depois pôr em prática esses ensinos. Nós não podemos pôr em prática os ensinos de Cristo, não podemos agir no serviço de Cristo, não podemos agir em conformidade com a vontade de Cristo se não soubermos qual é essa vontade. E essa vontade é-nos revelada por Ele através dos seus ensinos. Por isso, primeiro aos pés de Jesus e depois de ouvir e aprender, então agir, servir a Cristo. Marta estava, portanto, a não ter o sentido correto das prioridades. Maria sim. Portanto, Jesus elogia Maria e repreende Marta. E reparem, aqui o Senhor Jesus diz: e tu pensas que és rico, já não precisas de aprender nada. Isso revela a tua pobreza espiritual. És pobre. Se fosses rico, certamente desejarias ainda mais. Mas tu és pobre. E repara, tu és pobre e cego. Pensas que vês. Que tens uma visão espiritual e estás perfeitamente cego. Não tens, portanto, olhos para ver as coisas espirituais. Por isso és um apático, um morno. Pensas que és rico e estás nu, como os nossos primeiros pais. Satanás conseguiu incutir o seu veneno na mente e no coração dos nossos pais. E esse veneno é o desejo de ser como Deus. Ser como Deus. Rico como Deus. E depois, o que é que aconteceu? Quando os olhos se lhes abriram, eles viram que estavam nus. Tudo aquilo que tinha sido o vestuário de Deus, a santidade, a justiça, a retidão, a integridade, tudo isso, agora
tinha sido retirado deles e estavam completamente nus, miseráveis, cegos, nus. Tinham perdido a vista espiritual e estavam nus. E, obviamente, nesta situação, só Deus pode novamente cobrir a nudez do homem. Assim, aconteceu a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia pensava que estava rica, que muitos da igreja pensavam que estavam ricos e eram miseráveis, pobres, cegos e nus. Aconselho-te, reparem, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Ou seja, só Cristo pode enriquecer. E Cristo enriquece-nos através das provações. Tal como o ouro é provado no fogo, assim o Senhor prova através precisamente das aflições e das tribulações, e por isso se chamam provações. Prova através das aflições e tribulações a nossa fé e aperfeiçoa a nossa fé. Tal como o ouro é purificado pelo fogo, assim a nossa fé é purificada através das provações, das tribulações e aflições. Portanto, aconselho que de mim compres ouro provado no fogo. São estas experiências, o passar pelo fogo, que nos aperfeiçoam, que nos enriquecem. E vestes brancas, vestes espirituais, de novo revestidos da santidade e da justiça de Cristo. Só Cristo nos pode revestir da sua santidade e da sua justiça, as vestes brancas, as vestes nupciais. Para podermos estar nas bodas do Cordeiro, temos de ter estas vestes brancas, estas vestes nupciais. Senão somos expulsos para as trevas exteriores. Portanto, aconselho de mim como tesouro provado no fogo para ter riquezas e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Tu nem tens consciência da tua nudez. Pensas que estás rico, pensas que estás vestido e estás nu. E unges os olhos com um colírio para que vejas. Só o Senhor nos pode iluminar. Este é o colírio do Espírito. É o Espírito, o colírio que dá visão à nossa vista. Para isso, é necessário muitas vezes a repreensão. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Reparem, é porque o Senhor nos ama, que Ele nos repreende e nos castiga. Muitas vezes precisamos de passar por momentos de aflição e de tribulação, como já dissemos, para que reconheçamos a necessidade que temos de ser enriquecidos por Deus, de ser vestidos por Deus. Temos consciência da nossa nudez e da nossa pobreza, da nossa miséria. E só passando por tribulações, por repreensões, por vezes severas, é que temos consciência e caímos em nós. Afinal, eu sou pobre, afinal eu sou miserável, afinal eu sou nu, estou nu e cego. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Ser, pois, zeloso, o alvo da repreensão, o alvo do castigo, ou seja, da punição, é tornarmos zelosos, levarmos ao arrependimento, tanto orgulho, tanta soberba, tanta vaidade. Humilhemos-nos diante de Deus. Humilhemos, como diz o apóstolo Pedro, humilhemos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele nos exalte. Mas não no desejo de sermos exaltados, mas no reconhecimento do nosso nada, da nossa pobreza, da nossa cegueira, da nossa nudez. Eis que estou à porta e bato. Uma advertência também. Muitas vezes se usa este texto, queremos nós de uma forma abusiva na evangelização. Isto significa que tiramos o texto dentro do seu contexto. Por que razão é que queremos nós? Este texto não pode ser usado na evangelização, porque este texto faz parte de uma carta que é escrita à Igreja do Senhor. Reparem, Jesus não está a evangelizar os pecadores. Está a falar para os pecadores que são crentes. Para os pecadores que pensam que são ricos,
e que fazem parte do seio da Igreja, embora sejam miseráveis, pobres, cegos e nus. Portanto, estas palavras do Senhor Jesus não são palavras de evangelização para o mundo. Jesus não está a falar àqueles que estão no mundo, está a falar àqueles que fazem parte da Igreja. Eis que estou à porta e bato. Reparem que Jesus está no seio da Igreja. Ele está constantemente visitando a sua Igreja, agindo no seio da Igreja. Uma forma de bater à porta de cada coração. Mas é necessário ouvir a sua voz. E enquanto estamos cheios de nós mesmos, cheios de orgulho, cheios de presunção, cheios de soberba, somos ricos, temos tudo, estamos totalmente surdos. Não só estamos cegos e nus, estamos surdos. Temos ouvidos, mas não ouvimos. É necessário que o Senhor nos repreenda, nos exorte. E então, quando Ele bate, nós possamos ouvir. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, reparem, por isso o Senhor termina as suas cartas com esta exortação. Quem tem ouvidos? É que muitas vezes nós temos ouvidos, mas não ouvimos. É como se não tivéssemos ouvidos. Portanto, se alguém ouvir, é fundamental que peçamos a Deus que nos dê ouvidos para ouvir. E Ele baterá à porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Só há comunhão com Cristo quando nós humildemente ouvimos a sua voz. Ouvimos o seu bater. O seu bater. Eis que estou à porta e bato. E nós ouvimos. Entra, Senhor. Entra, Senhor. E quando Ele entra, então há comunhão, há alegria, há enriquecimento espiritual. E depois há vitória. Nós nos alimentamos de Cristo. Nós ceamos com Cristo. E nos alimentamos de Cristo. Nos alimentamos espiritualmente de Cristo. E temos forças para vencer. Então Ele nos dá a vitória. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Nós somos participantes da glória de Cristo. Somos participantes do reino de Cristo. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ele nos dá a vitória quando temos comunhão com Ele, quando ceamos com Ele, quando Ele está no nosso coração e na nossa mente e nos alimentamos dEle. Nós temos a força para vencer. Por isso, Paulo dirá: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sem Ele nada podemos fazer, mas com Ele podemos todas as coisas. Ele nos dá a vitória. Ele próprio venceu. Ele próprio venceu. Ele próprio venceu e alcançou a glória. E a sua vitória é a nossa vitória. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Portanto, a vitória de Cristo é a nossa vitória. Assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Toda esta glória de Cristo é a nossa glória. Porque Ele bateu à nossa porta. Nós ouvimos. Ele entrou. Abrimos a porta. Ele entrou. Temos comunhão com Ele. Alimentamos-nos. Ele nos fortalece, nos enriquece. Agora sim, Ele nos enriquece com a sua palavra, com o seu Espírito e nos dá a vitória. Então, irmãos, este ano centenário, meditemos nesta exortação, nesta advertência do Senhor. Será que nós temos zelo pelas coisas de Deus? Ou somos mornos e apáticos? Porque pensamos que já temos tudo, quando ainda somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir a sua voz. Que o Senhor nos ilumine com o seu Espírito. Nos torne vencedores, zelosos e fervorosos no seu serviço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que o Espírito diz à primeira Igreja Batista de Lisboa. Amém.